Olá, bom dia, bem-vindos à TVD, que bom contar com vocês mais uma vez aqui com a gente na nossa programação. Muito obrigada pela audiência, pelo apoio, pelas sugestões de vocês, de temas, assuntos, estamos sempre atentos ao que vocês gostariam de ouvir e debater aqui conosco, né? Porque vocês sabem que o nosso encontro aqui, o nosso programa, conta muito com a participação dos CISOs, dos líderes de tecnologia, de risco, compliance do mercado, mas com vocês que também são líderes profissionais, que estão à frente aí de vários desafios, e é justamente quando a gente reúne essa comunidade para conversar, para trocar ideias, experiências, que a gente consegue ampliar esse nosso conhecimento. Então, esse é o objetivo do nosso encontro. E hoje o nosso programa traz um tema, na verdade reúne dois assuntos, nós já tratamos esses assuntos aqui separadamente, vocês sabem, a gente já falou várias vezes de Zero Trust, e a gente tem falado também de nuvem e de acesso, mas nesse programa a gente está juntando esses temas. O que acontece com o conceito de Zero Trust, vocês conhecem muito melhor do que eu e os especialistas aqui mais ainda. Não é um conceito novo para a segurança, mas a aplicabilidade desse conceito, essa aplicabilidade acontece em diversos níveis, né? E nós temos que cada vez mais explorar esse conceito, ele está sendo revisitado nesse novo cenário de pandemia, de home office, onde realmente há uma multiplicidade de acessos, uma diversidade de acessos, onde a gente está revisitando algumas arquiteturas, acessos que eram mais por VPN, hoje tem VPN com nuvem, tem às vezes direto nuvem, então acesso e o conceito Zero Trust estão bem próximos. E é essa discussão que nós vamos ter hoje. Nós vamos falar mais sobre Zero Trust relacionado à nuvem e a acesso, tá bom? Então, durante a nossa programação, vocês podem mandar perguntas, comentários, e nós temos aqui os nossos convidados. Nesse programa, a gente está contando com o apoio, a parceria da Thales. A Thales é uma empresa que vem trabalhando bastante com a gente esse tema de acesso. A gente tem feito vários programas nessa linha, e hoje a gente, então, resolveu reunir esses temas e fazer uma discussão mais aprofundada, mas também mais prática, tá bom? Então, eu queria agora apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, do nosso programa, os nossos debatedores. Vamos lá conhecê-los. Gostaria de dar o meu bom dia, apresentar a vocês o Cássio Menezes. O Cássio é CISO e DPO na Aliens. O Cássio é experiente na gestão de times multidisciplinares, buscando engajamento e comprometimento, bem como a qualidade nas entregas, viabilizando equipes de alta performance, e conta com 20 anos de experiência na área de tecnologia e segurança da informação. Bom dia, Cássio, bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco na TVD hoje. Oi, Graça, obrigado pelo convite, dizer oi aí para os participantes, para os colegas, e vamos lá, vamos discutir Zero Trust em Cloud, que é um tema muito, muito importante nesse momento. Muito bacana, muito bom, obrigada. Também contamos nesse programa de hoje com o nosso convidado, Leandro Roldão, CIO na Vicbold, tem mais de 23 anos de experiência na área de TI, 15 anos dedicados como gestor em empresa de grande porte, passando por diversos segmentos como indústria, alimentos, varejo e farma. Roldão conta também com MBA executivo em gestão de negócios e empreendedorismo e estratégia. Mais uma vez aqui conosco, Roldão. Obrigada, seja bem-vindo. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem agora? Teve nos bastidores, é daquele jeito, né? A gente deixa tudo preparadinho, chega um minuto antes, está aquele problema. Mas graças a Deus deu tudo certo aqui. Obrigado pelo convite novamente. É uma honra estar aqui compartilhando com vocês aí um pouquinho de experiência, mas acima de tudo aprender com esses meus colegas que estão aqui, com muita experiência e vão trazer muita riqueza aí de informação. Com certeza, e estamos te ouvindo super bem. É sempre assim, né? Às vezes na hora dos testes ali tem alguns ajustes, mas que bom que agora, na hora de ser para valer, está funcionando, a gente está te ouvindo super bem, muito obrigada. Quero convidar também aqui para vocês conhecerem, apesar que ele já esteve várias vezes aqui conosco na TVD,
Paulo Conduta. O Paulo é CISO no Banco Ouro Invest, e o currículo dele é muito interessante, apaixonado pela transformação digital. Atuou como consultor com foco no mercado financeiro, estruturando áreas de infra e cibersegurança de diversas casas de investimentos. É formado em administração de empresas, com visão em TI, e conta com mais de 25 anos de experiência em segurança e infraestrutura. Obrigada, mais uma vez, Paulo, aqui conosco, muito bom. Obrigado, Graça, obrigado, amigos, obrigado, público, por estar assistindo aí esse evento. A gente espera poder trazer um pouco mais da nossa experiência, um pouco mais de conhecimento e muito mais aprender nesse bate-papo que a gente tem aí por vir. Com certeza, muito obrigada. E agora, então, eu quero trazer para vocês o meu parceiro nesse bate-papo, que é o Sérgio Muniz. O Sérgio Muniz é diretor comercial da Thales. Nos últimos 10 anos, o Sérgio ocupou diversas posições de diretoria na empresa, nos escritórios do México, Argentina e Brasil, após ter ocupado diversas funções nas áreas de venda e marketing para diferentes mercados, como finanças, telecomunicações, petróleo e gás. Super bem-vindo, Sérgio, obrigada pela parceria, e queremos ouvir também aí o seu bom dia e o seu agradecimento aí aos nossos convidados e essa nossa plateia aí que já está ligadíssima conosco. Bom dia, Graça, bom dia aos colegas, bom dia a toda a audiência, obrigado pelo convite, pela possibilidade, aqui sempre é um aprendizado, como você disse, a gente tem feito algumas interações e para a gente isso é muito válido. Ouvir diretamente da fonte, ter essa interação aí, não só com os nossos colegas, mas com a audiência, que volta e meia solta algum comentário também. Vamos em frente. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Bem, pessoal, falar um pouquinho sobre o nosso programa hoje. Além, obviamente, do debate, nós trazemos aqui alguns conteúdos adicionais e também algumas oportunidades de vocês interagirem. Nós, como eu falei inicialmente, temos esse desafio hoje de falar sobre Zero Trust nesse contexto de acesso e ambiente em nuvem. E para isso a gente está trazendo um estudo que vai servir como referência em determinados momentos aqui do nosso debate, porque ele traz números muito interessantes. Essa edição é uma edição Brasil e Estados Unidos, de um trabalho de gerenciamento de acesso que a Thales desenvolveu, e apontou que 94% das empresas dos dois países acreditam que violações de dados ocorridas no último ano influenciaram as políticas de gerenciamento de acesso e segurança. E esse levantamento ouviu mais de 300 profissionais de TI no Brasil e nos Estados Unidos, com responsabilidade ou influência sobre a segurança de TI e de dados. Então, é uma pesquisa, relatório e análise, as três coisas juntas, como eu falei para vocês, desenvolvido pela Thales, e já está disponível, depois a gente pode disponibilizar mais uma vez o acesso para vocês baixarem esse conteúdo, mas a gente vai trazer alguns flashes desse trabalho aqui também. E o outro ambiente de interação são as nossas enquetes, que vocês adoram pedir, nós estão de volta. Vamos ter 2 enquetes aí durante o nosso bate-papo. A primeira vai questionar aí junto à plateia se o conceito Zero Trust na gestão de acesso faz sentido hoje para a sua empresa, tá? Então você responde para a gente aí sim ou não. E a segunda enquete é para você pensar um pouquinho. Qual a melhor combinação de tecnologia para a aplicação do Zero Trust na gestão de acesso? Então você tem a primeira opção, Single Sign-On, múltiplo fator de autenticação e VPN, você tem a segunda opção, que é autenticação por contexto, Single Sign-On e Firewall, e você tem a terceira, que é Single Sign-On, a autenticação por contexto, múltiplo fator de autenticação, e ainda uma quarta, VPN, Firewall, múltiplo fator de autenticação. Como essa é um pouquinho mais complexa, fica como segunda, você responde a primeira, e depois você vai assistir no programa, e lá pelo meio você já começa a responder a segunda, combinado? Então, pessoal, nós vamos aqui iniciar o nosso bate-papo aqui com os nossos debatedores. Eu quero ouvir a experiência de vocês e a visão de vocês, e o primeiro tópico que eu queria abordar, e eu quero trazer o Cássio para comentar já esse primeiro tópico, é a sua visão, Cássio, dessa junção, como a gente está discutindo aqui, né, do Zero Trust na gestão de acesso e no ambiente em nuvem. Para você, já soa familiar?
É algo que ainda, na sua opinião, a gente precisa avançar mais nisso, entender melhor essa aplicabilidade? Conta para a gente como é que você já está lidando com esse conceito, enfim, com essa correlação aí de experiências. Legal. Bom, eu acho que, assim, para muita gente isso vai soar muito, muito, muito familiar, mas o que eu vejo é que nem todo mundo está preparado nesse nível, nesse aspecto. A gente sabe que, há algum tempo atrás, a gente se preocupava muito com segurança em perímetro, aquela coisa toda do conceito de segurança em camada, que não é um conceito que a gente vai jogar fora, absolutamente. A gente, tradicionalmente, tem que atuar dessa forma em ambientes tradicionais, mas esse conceito, ele se baseia muito na questão da confiança das zonas e das redes que existem no nosso ambiente, ou nos endpoints que existem ali nos nossos ambientes. A gente tem um ambiente externo, a gente tem um ambiente interno, segregado em diversos outros ambientes, tem ali a DMZ que a gente confia desconfiando, e aí esse mundo, de repente, virou uma loucura, né, totalmente multi-cloud, onde a gente não precisa saber mais onde que está a aplicação, ou onde a gente vai acessar, ou de onde o nosso usuário está acessando. Você colocou muito bem aí a questão do home office, muito patente agora, né, com pandemia e tudo, isso vai continuar. Então, é um ambiente muito híbrido. E aí, cadê o perímetro? Cadê os muros? Né? Se a gente for fazer uma analogia com o mundo físico, é como se a gente tivesse cidades ali, ou bairros com muros bem protegidos, ali a gente confia, aquele ali eu não confio tanto. Acontece que agora a gente está numa bagunça generalizada, onde eu talvez não possa nem confiar no meu vizinho. Né? Então, até porque, se a gente for parar para pensar, mais de 2/3 dos ataques de incidentes de segurança da informação, eles advêm de ameaça interna, olha isso. Como é que eu vou confiar no meu ambiente interno, na minha zona de confiança? E mais, né, eu acredito que mais de 80% dos incidentes advêm de alguma intervenção humana, algum erro humano, seja intencional ou não intencional. Então, baseado nisso, confiança zero é algo que endereça muito bem essa questão de ambiente híbrido, de controle de acesso, para que eu tenha autenticação em tudo, até porque a gente tem um negócio que a gente chama de phishing, né? Acho que ninguém sabe o que é aqui. É brincadeira. Mas, assim, ainda já ouvi falar. Exato. Ainda é um dos principais vetores, né, Graça? Um dos principais vetores de ataque, o phishing. E o phishing, ele fura as camadas, chega numa zona confiável, transforma um endpoint ali que seria confiável e possibilita uma movimentação lateral, e aí acabou. Acabou a confiança, eu vou confiar naquele cara que vai me mandar um tráfego que eu vou proliferar para outro também. Então, essa questão de autenticar, baseado no conceito de Zero Trust, é muito importante. Eu acho até que a gente aborda muito bem aqui o termo Zero Trust, porque em outras discussões eu vejo o pessoal falar muito de Zero Trust como se fosse uma solução tecnológica. Uma tecnologia de Zero Trust, não é uma tecnologia, né? A gente tem que encarar como uma abordagem, como um conceito que a gente vai juntar aí controles administrativos, controles técnicos, tecnologias, ferramentas, para poder implementar essa visão. E eu vejo que essa visão de Zero Trust é realmente o caminho para endereçar os problemas que a gente tem hoje. Perfeito. Muito boa a primeira colocação feita aqui pelo Cássio. Eu vou trazer para essa conversa o Paulo Conduta e já vou cutucar um pouquinho. Achei sensacional tudo que o Cássio falou, óbvio que tem vários aspectos ali, mas um deles me chamou a atenção logo no início, Paulo, assim que ele começou, que é a importância, obviamente, né, de tratar esse conceito dentro desse ambiente, nesse momento, mas muitos ainda não conseguem, não estão implementando, existe aí um grande desafio. Então, já para a gente pensar um pouquinho, né, que assim, existe uma importância, uma necessidade, é o momento, mas tem aí um pouquinho de despreparo, talvez, né, para se realmente trabalhar esse conceito como deve ser num ambiente desse, porque aconteceu tudo muito rápido, né, Paulo?
O Zero Trust, ele ataca, ele bota o dedo na ferida, tá? Na questão de segurança. Por quê? Não adianta a gente criar, como o Cássio falou, os muros e deixar tudo bagunçado dentro. Não. O Zero Trust, ele nasce de um conceito em que você organiza toda a sua estrutura, bota todo mundo autenticado, não confia em ninguém, porque qualquer um pode ser um ofensor para a sua estrutura, e traz esse conceito de não confiança baseado em controles, baseado em autenticação, criptografia e outros assuntos. Então, o Zero Trust, ele bota o dedo na ferida da segurança e traz essa necessidade de a gente fazer todo esse levantamento, todo esse mapeamento e todas essas ações de controle. Então, é um conceito difícil de ser implementado hoje, tá? É um desafio que muitas empresas estão passando. Eu acho que todo mundo que está participando aqui está interessado em implementar o Zero Trust, mas está sofrendo dos mesmos desafios, de poder, primeiramente, ter a visibilidade, o mapeamento de toda a sua infraestrutura, /negócios, /serviços e processos, para você poder fazer o controle e poder colocar os processos de forma, vamos dizer assim, controlada, baseada na metodologia do Zero Trust. É algo bem complicado, mas eu acho que é a necessidade do mercado. Por quê? Como o próprio Cássio falou também, a gente não tem mais barreiras. A questão da nuvem trouxe para a gente a perda de fronteiras. Hoje, como o Cássio falou, você tem uma cidade próxima da outra, onde você não tem mais essa área fronteiriça de muros. Um está indo acessando o outro. Se você não coloca em prática esse Zero Trust, você acaba tendo um risco muito elevado dentro da sua infraestrutura, né? Essa analogia foi muito feliz do Cássio, né? Eu consegui até, Cássio, quando você estava falando, imaginar, né, os bairros e tudo sem muro, e aí eu chamo o Rodolfo dizendo o seguinte: eu como usuária ia amar, não tem muro, eu posso ir para qualquer lugar, agora eu ando e passeio aqui por tudo, né, e que maravilha, mas aí tem uma segurança, né, porque não dá, né, imagina, não tem muro, o usuário vai amar, liberdade total, né, esse usuário empoderado, esse usuário que quer agora mais ainda, mais do que nunca, né, ele se libertou totalmente, estou em casa, clico, acesso, faço e aconteço, e não é um pouco por aí. Então, eu queria também provocar um pouquinho o Rodão nesse sentido, né, de ter de um lado a segurança, tendo que aplicar um conceito como esse, sendo necessário, sendo importante, e essa experiência do usuário, esse empoderamento do usuário que quer andar por essa cidade sem muro, né, com bastante liberdade. É isso mesmo, Graça. É um conceito que ele parte de uma premissa de que você não se confia em nada nem ninguém dentro e fora da empresa. Então, independente de qualquer coisa, se o teu usuário, se a comunidade quer circular livremente, é um conceito de segurança que a gente está implementando, que muitas empresas estão implementando ou querem implementar ainda neste ano, em função, inclusive, dos grandes ataques que a gente tem visto acontecer nesses 2 anos que estão aí, passaram aí. Não adianta a gente abrir espaço, falar em experiência do usuário e a gente implementar uma segurança rígida sem fazer essa pesquisa, sem você conversar com o usuário e entender como ele vai se comportar com relação a isso. E o principal, explicar para ele por que isso está sendo implementado. Essa questão do conceito, a experiência do usuário, Graça, que a gente fala o tempo inteiro e tudo mais, não pode ser jogada ao vento. Ela tem que ser, você tem que sentar com o teu usuário, com a tua comunidade, e explicar o porquê dessa rigidez, o porquê que a gente tem que confiar, desconfiando o tempo inteiro e implementar um conceito tão rígido desse para manter a tua empresa segura. E aí, só fazendo isso, que o usuário vai entender que a experiência dele vai ser um pouco diferente, mas que isso é para a própria segurança dele. Teve uma pesquisa recente que eu vi, diz que das 500 maiores empresas aí do Brasil, da América Latina, perdão, 72% delas querem implementar esse conceito ainda este ano.
Então, você imagina o impacto que isso vai ter, né, para os usuários, você implementar uma segurança rígida dessa, mas fundamental num momento de grandes ataques que você vê acontecendo. Se você tem ataque no FBI, no governo dos Estados Unidos, no governo do Brasil, você não vai ter ataque na sua empresa? Claro que vai. Então, você tem que se prevenir mesmo. Então, o mais importante de tudo isso, com a experiência do usuário, é a comunicação. É você sentar com a comunidade, deixar claro o porquê disso, por que você está fazendo isso, a importância de empregar esse conceito, de empregar essa segurança dentro da companhia. Esse, para mim, é fundamental, é o primeiro passo, é aquilo que a gente fala, meus amigos vão saber que eu muito bem disso, é o famoso change management, né? É você pensar em fazer toda a gestão da mudança, porque você vai empregar uma tecnologia, uma metodologia ali, que vai impactar o usuário diretamente, e você tem que pensar nele. Bem, vou trazer o Sérgio para o nosso bate-papo, mas já tendo aqui, Sérgio, eu estava consultando aqui, o resultado da nossa pesquisa. E não surpreende, porque ela está exatamente na linha do que foi já colocado aqui pelos debatedores. A gente perguntou se Zero Trust da gestão de acesso já faz sentido na sua empresa e 100% disse sim. Agora vamos esperar a segunda para saber como é que o pessoal está montando esse quebra-cabeça, né? Porque eu fiquei aqui ouvindo os três, nossos debatedores, e fiquei imaginando de novo essa analogia perfeita do Cássio, né? De que derrubou, não tem muro, não tem fronteira, todo mundo entra, todo mundo visita, todo mundo vai aqui ou ali, mas a segurança precisa criar esse critério, e aí eu acho que tem um grande desafio que é equilibrar duas coisas, né? O quanto você vai colocar de tecnologia nisso e quais você vai colocar para que você garanta a liberdade, mas garanta a segurança também, então, né, você vai ter que trabalhar isso muito bem, e que você não impacte essa experiência do usuário, que é fundamental, que é algo que ele está conquistando, né? E como você engaja, que é uma palavra quase clichê, mas que inevitável, o usuário. Então, eu acho que eu queria ouvir você e depois voltar de novo com os três, para a gente tentar pensar um pouco em como a gente avança nessa cidade sem muros, sem fronteira, para que no final a segurança fique bem, mas o usuário também fique feliz, né? Precisa ter experiência de usuário, né? É um equilíbrio. Eu acho que todos eles, três no dia a dia, são demandados, como todos os CIDOs, pela experiência do usuário, né? Uma das pressões é, mantenha a segurança, mas também precisamos de experiência do usuário. Sejamos sinceros que há 10 anos atrás esse equilíbrio era muito mais complexo. Ou você estava no extremo ou você estava no outro. Hoje você consegue navegar, esses extremos se aproximaram e você consegue navegar melhor entre eles, dependendo do caso de uso. Mas eu acho que, vou começar por algo que me marcou no comentário agora recente do Leandro, e ele tem muita razão nisso, é comunicação e educação. Então, é importante conscientizar o usuário o tipo de caso de uso que vocês têm no dia a dia e como você vai abordar a segurança sem ser tão intrusivo com relação à usabilidade, à interface do usuário no dia a dia. A gente tem milhões de exemplos, eu acho que talvez o Paulo seja a pessoa mais indicada, porque a gente traz do mercado financeiro no nosso dia a dia, sai do usuário corporativo, né? A gente usa bastante no Brasil online banking. A gente não está falando aqui de acesso de online banking, mas todo e qualquer funcionário tem essa experiência no dia a dia, na sua vida pessoal. É trazer um pouco dessa experiência, porque os bancos tiveram que avançar muito mais rápido em relação a essa segurança de acesso do que os outros setores. Então, essa experiência ela existe já no dia a dia dos funcionários. Trazer isso para o acesso ao mundo corporativo, aos sistemas corporativos em nuvem. E quando a gente fala de nuvem, é isso. Eu acho que são três patamares muito importantes, e a gente vai ver alguns deles aí, alguns percentuais dessa pesquisa que você comentou, que é de um ano atrás. O interessante é que essa pesquisa, os dados dela, foram prévios ao contexto de contingência que a gente passou a viver no mês de março. Ela foi feita em janeiro, ela foi lançada em março, mas foi feita em janeiro do ano passado. Esse ano a gente ainda vai ter uma a ser lançada lá para o meio do ano, que a gente com certeza vai compartilhar com vocês. Mas ali já tem alguns indicadores muito interessantes, né? A gente tem índices mostrando claramente que autenticação por contexto. Então, o Cássio falou, aquela loucura do multicloud, do ambiente híbrido, e 2/3
É interno. Se a gente pegar as grandes violações que ocorreram no Brasil, que vieram a público, é algum criminoso que conseguiu entrar com alguma credencial de algum funcionário, normalmente de um superadmin, que está debaixo de um CISO, é alguém que tem algum acesso privilegiado por desenvolvimento em iniciativa em nuvem, ou tem que fazer administração de firewall ou base de dados, que além de tudo tem acesso pleno acesso aos sistemas da companhia. Então esse controle ele tem que existir e a gente tem que conscientizar o usuário. E como é que a gente faz isso o tempo todo? Não adianta, eu vou dar usabilidade, então vamos usar o famoso single sign-on? Maravilha. Mas se eu não tiver políticas de acesso, entendendo de onde está sendo acessado, de que computador, quem é aquele usuário, ele está acessando de que país, qual a criticidade da aplicação que ele está usando, é normal para o perfil dele? Se a gente não tiver essa granularidade nas políticas de acesso, que a gente chama de autenticação por contexto, eu entendo o contexto de quem e como está acessando o sistema da companhia, com essa variável eu consigo brincar um pouco com Zero Trust. Ponto 1. Se eu tenho isso e tenho multifatores de autenticação, faço uso não só de usuário e senha, eventualmente posso até tirar a senha fora, como a gente tem nos bancos, muitos acessos online banking, a gente só usa biometria mais mobile token, ou biometria para acessar, não usa mais a senha. Mas vamos num cenário em que, sim, senha ainda é muito importante para alguns casos, e você não muda do dia para a noite. Então, usuário, senha, um token qualquer, mobile token, OTP por SMS, token físico, você brinca com essas combinações, joga com elas, e você permite fazer um single sign-on, que é o que a gente chama de single sign-on inteligente. Dependendo da criticidade, do perfil do usuário, você vai lá e uma vez mais, de acordo com as regras, com as políticas, eu autentico de novo. Se a outra aplicação sair do servidor de e-mail para ir para o CRM, e um dos dois tem criticidade na visão do CISO ou na visão da companhia, eventualmente tem, mas vamos supor que não tenha. Mantenha o acesso, mantenha o single sign-on, ele já foi autenticado previamente, eu já fiz esse acesso. Então, a gente consegue ver aí no resultado da pesquisa, que eu acho que a Leia já vai compartilhar, tem alguns números, onde a gente vê o indicador de autenticação, né, muita gente já acredita, já enxerga que o acesso baseado em políticas é o futuro da segurança de acesso. Eu diria que já não é mais o futuro, já é o presente, já tem muita gente fazendo, e é a questão do acesso por contexto, um acesso que ele se adapta ao contexto do acesso do usuário, eventualmente até sem senha. E quando a gente parte para o single sign-on, eles têm uma pressão gigantesca por ter um single sign-on. Já existe um single sign-on, mas eles também precisam enxergar o lado da segurança e da vulnerabilidade. Um single sign-on estático, como eu chamo, te abre portas. Se alguém tiver as credenciais de um funcionário e entrar, está com acesso a tudo. Então, você fazendo uma combinação dos multifatores de autenticação com as políticas de acesso, você implementa um single sign-on inteligente. Você, de acordo com essas regras, você volta a autenticar uma vez mais. Não é porque ele entrou que ele vai ter livre acesso a tudo. Eu jogo com alguns fatores, com o contexto e aplico regras novamente. Então, eu acho que esse é um dos resultados que tem na pesquisa. Quem quiser pode baixar, eu acho que está bastante claro. Temos um caminho a percorrer, porque a gente vê aí claramente que ainda tem gaps com 100%. Sim. Talvez na visão da crença ainda falta um caminho, e eu acho que esse é o tripé interessante, porque quando a gente fala o que a gente viveu nos últimos 12 meses, muita gente, por exemplo, aumentou VPN, aumentou firewall, e no final esses elementos vão continuar exercendo o seu papel. Acho que o Cássio falou isso no início. Ele existe porque o perímetro existiu e vai continuar existindo sistemas dentro da rede. Mas você sobrecarregar a VPN para entrar e voltar a sair, porque muito da aplicação nova já está na nuvem, a gente talvez precise repensar esses conceitos. E uma gestão de acesso com esses pilares, single sign-on, autenticação por contexto, token, né, os multifatores de autenticação, ela pode ficar prévia a esse passo da rede. Eu jogo para a rede integrado com a VPN, sim, o que for para dentro da rede, mas integro diretamente na nuvem, até porque já é um serviço na nuvem. Em algum momento, essas soluções do passado, elas cumpriram seu papel e vão continuar cumprindo. Mas a gente tem que pensar que a gente tem desafios novos e a gente vai precisar de soluções novas. A gente não vai endereçar problemas e desafios atuais com soluções do passado. Eu acho que esse é o grande conceito. E por último, aí, enquanto talvez você faça a sua pergunta ou a enquete, eu mandei até um slide para ilustrar esse caso aí da nuvem para a Leia, porque essa história dos muros das cidades, eu acho que tem um slide aí que ilustra bem isso, que é uma questão da muralha e como é que a nuvem impacta nisso. Legal.
Daqui a pouco eu acho que a Leia vai mostrar aí, você vai gostar do slide. Você gostou da analogia da cidade? Eu acho que vai estar bem representativo. É um slide que eu mandei recente aí. Ótimo, vamos trazer sim, porque essa pesquisa é super interessante e os números também. O meu papel aqui, ouvindo o Sérgio, né, uma explanação bem interessante, eu acho que principalmente vai ajudar o pessoal, inclusive, aí na definição aí dessa segunda enquete, mas eu quero voltar para vocês agora de uma forma mais dinâmica, vocês podem também pedir a palavra, enfim, mas eu quero questionar um pouquinho e vou começar agora a mudar um pouquinho a ordem aqui. Conduta, eu estava ouvindo o Sérgio, né? E aí a gente vê que, na verdade, tem vários caminhos, né? Várias soluções. Aonde que está o desafio de implementação? Antes da gente falar da experiência do usuário, de encontrar esse equilíbrio, eu quero ficar ainda nas soluções. Na combinação dessas soluções tem um desafio? Como é que você vê a implementação? Porque são várias, né? Você vê que são vários, o conceito, ok, ele vai ser aplicado e, como ele é conceito, ele não é solução. Então, para sustentar o conceito, você vai precisar de solução. Não tem jeito, né? Você não aplica um conceito em segurança sem solução. E aí você abre aí esse leque de opções. Mas são caminhos, né, que precisam combinar. Enfim, como é que você vê isso? Como é que você vê o desafio disso? O desafio, acho que começa primeiro pela visibilidade. Tá? Você tem que ter visibilidade do seu ambiente, visibilidade de tudo que existe dentro da sua infraestrutura e que existe fora da sua infraestrutura. Porque, como todo mundo falou, a partir do momento que você adota a nuvem, quebra as suas barreiras, você tem que ter visibilidade de tudo que existe na sua infraestrutura que você adotou. Então, acho que o maior desafio que existe para as empresas é a visibilidade. A implementação de duplo fator de autenticação para validação é algo que já é rotineiro pelo mercado, né? Sim. Claro, você tem que ter esse desafio de o que você está pedindo de autenticação ser algo que é viável para o usuário utilizar, né? Você tem que equilibrar esses dois cenários, né? Mas isso já é meio que de praxe. Mas a visibilidade do seu ambiente, acho que é o maior desafio para a implementação do Zero Trust, né? Você ter a visão completa de todo o seu ambiente. Entendi. Cássio, vou um pouquinho além. Você concorda com o Paulo, mas eu ainda queria explorar um pouquinho a combinação dessas soluções, né? O duplo fator já faz bastante parte, assim, acho que até da rotina, cultura e tal, mas a combinação dessas soluções, muitas vezes, às vezes só o duplo fator não é suficiente, né? E a combinação, muitas vezes, tem um desafio aí do que você vai usar, talvez para cada acesso, para cada nível de acesso. Como é que você vê isso, Cássio? Graça, eu concordo com o que o Paulo comentou. Eu acho que a combinação ela precisa ter como premissa o que você está protegendo realmente. Né? Você não vai ser tão preciosista ao ponto de pedir vários fatores de autenticação para algo que você, em solução de Zero Trust, já ganhou um controle tão granular e ganhou tanto conforto que você nem precisa, muitas vezes, gerar esse incômodo para o usuário, e aí está o equilíbrio, porque vamos combinar, né? Ninguém gosta de ficar digitando senha, colocando o segundo fator de autenticação, então, eu acho que a gente precisa combinar exatamente qual a relevância do que eu quero proteger frente aos mecanismos de autenticação que eu estou usando. Os controles que eu usei em solução de Zero Trust, eles muitas vezes podem chegar num nível que vão me gerar um conforto de implementar passwordless, por exemplo, de poder me retirar a VPN. E aí, pegando um pouco do que o Paulo falou, que é visibilidade, né, e aí, até para fazer um comentário sobre... Eu gosto de participar desses bate-papos aqui, Graça, porque a gente aprende demais. E aí, fazendo um comentário com o que a gente aprendeu agora com os comentários do Paulo, do Sérgio e do Roldão. Visibilidade e engajamento seriam os principais fatores de sucesso para implementar uma solução Zero Trust, porque com a visibilidade eu vou conhecer a infraestrutura inteira, eu vou conhecer como os elementos dessa infraestrutura conversam entre si, já que eu posso implementar controles tão granulares com Zero Trust,
eu posso saber um nível de detalhe tão grande de como uma aplicação conversa com outro elemento da infraestrutura. Se eu não tiver essa visibilidade, eu posso ter problema. E aí a gente vê muitos projetos ou programas de Zero Trust afundando, porque o fornecedor, ou o parceiro, enfim, ou a própria empresa, não tem essa preocupação de que não é simplesmente um projeto de TI ou segurança que você vai implementar as soluções e está feito. Não basta também chegar e conversar com os donos dos sistemas para saber como os sistemas funcionam, em que porta fala, qual o nome do processo e assim por diante. Para entender todo esse contexto que o Sérgio bem comentou, a gente precisa envolver todas as áreas de negócio, porque quando a gente faz um projeto sem envolver a área, implementou tudo, pronto. D+1, a gente já sabe que a gente vai ter um monte de reclamação no helpdesk, um monte de problema, muita coisa travou, muita coisa parou. E então, essa digamos assim, essa premissa de ter que envolver, ter que ter um engajamento, você falou, né, parece clichê, mas não tem jeito. É como o projeto de gestão de identidade, que antigamente a gente discutia muito. Tem que ter o envolvimento do usuário, para a gente conhecer todos os contextos possíveis e imagináveis e como a gente pode criar controles granulares para que esses controles protejam esse tráfego, protejam a operação e me deem a possibilidade de jogar com outras soluções, como, por exemplo, a solução que a gente citou aí de segundo fator de autenticação, né, de VPN. Às vezes eu posso, poxa, nesse sentido aqui, eu vou fazer o usuário ir direto, não vou requerer VPN. E aí você fala, poxa, você vai tirar VPN? Ótimo! Ele não sabe nem o que é VPN, às vezes, mas se você falar que você vai tirar VPN porque vai remover uma autenticação a mais, alguma dificuldade a mais, ele vai. E aí a gente derruba um paradigma, né, que a segurança ela é sempre inversamente proporcional à praticidade. Nem sempre. Nem sempre. A gente pode deixar a segurança, né, andar junto com a praticidade. Agora, não é fácil. A dificuldade para quem vai implementar é muito grande. E aí, é lógico que a gente conta com especialistas, parceiros, fornecedores como o Sérgio aí, enfim. A gente precisa contar com as soluções para que nos ajudem, né? Esse ponto, eu vou voltar ao Sérgio, depois eu vou para o Rudão, mas eu só quero trazer o Sérgio para essa discussão, porque esse desafio que está sendo colocado aqui, na hora de você implementar, né, essas soluções, Sérgio, você esbarrar nesse grande desafio que é a visibilidade, depois eu vou falar também sobre esse engajamento, o quanto que você acha que, por exemplo, você, né, que está aí na linha de frente, implementando essas soluções em diversas empresas que estão, com certeza, enfrentando todos esses desafios que a gente está tratando aqui. Para você, como é que avança nessa questão e nesse desafio da visibilidade? Dentro desse trabalho que vocês estão fazendo, eu queria que você falasse um pouco disso também, porque me parece aí que realmente tem um grande desafio aí na hora de implementar essas soluções. Com certeza. O Cássio comentou algo que é bastante comum. Só de falar que vai tirar a VPN, tem gente já batendo palma, às vezes nem sabe direito como funciona, mas sabe que é uma camada adicional. É mais o famoso intrusivo, né? Alguém me pedindo mais coisa, né? E vamos lá, eu gosto muito da colocação que ele fez lá atrás. Tem coisas que a gente tem implementadas hoje que elas vão continuar existindo. Por quê? Porque a gente está no ambiente híbrido. Elas continuam tendo o seu valor para muitos sistemas legados que estão dentro da rede. Então, como fazer a combinação? Mas ele falou algo que é bastante correto e que o mercado tem começado a entender. É o quê? De repente, eu não preciso passar pela VPN. Se eu tenho só o usuário que está acessando o remoto 100% do tempo, mas que está acessando Office 365 o dia inteiro, que é o e-mail. CRM, vamos supor, um Salesforce na nuvem. Solução de RH, o Workday. O cara não acessa mais nada, não é uma pessoa que acessa o RP que está dentro da companhia. Então ele está na nuvem o dia inteiro. Para que eu vou fazer ele passar pela VPN para sair por um proxy, outro ponto de vulnerabilidade, ou criar uma complexidade, criar sua VPN à toa? Então não, você tem uma forma de orquestrar um passo antes, integrar essa orquestração com a VPN. E o Cássio comentou algo interessante. Usa o multifator ou não? O Leandro já falou, o multifator é rotineiro. Para alguns o multifator já é rotineiro, para outros não. E o multifator ele pode não ser intrusivo, porque eu acho ele muito melhor do que a senha. Se for um mobile token, um OTP push, vai chegar no seu celular, né? O conceito sem senha, que a gente vive tanto em alguns online bankers no país,
Nubank, Santander, você acessa o online banking sem digitar uma única senha. Você digita o usuário e mete a biometria. Como é que é esse contexto aqui dentro com uma gestão de acesso centralizando as políticas? Vocês, CISOs, decidem, não, acesso normal, talvez com uma aplicação não crítica, vai ser sem senha. E vai ter um usuário e um multifator. Como é que vai ser um multifator? Um push. Entrei, botei meu usuário, meu telefone está em idle, mas vai popar lá no mobile token, vai ser um push. Como é que eu autorizo? Então, vamos lá, o que eu tenho? Eu tenho um mobile token que já foi registrado de uma forma robusta. Então, eu estou validando que é algo que o usuário tem na mão dele. O mobile token vai sair um OTP push lá. Como é que ele autoriza? Não precisa digitar PIN, mais uma senha. Mete a biometria nativa do aparelho, o que eu sou. Já tenho 2 fatores extremamente robustos. Não preciso da senha. Depois desse push, isso volta outra vez para o sistema, para quem está orquestrando o acesso e diz, está autorizado. Eu validei o que ele tem e o que ele é. Não preciso do que ele sabe que é a senha. E libera o acesso a 365, E aí, de repente, se ele for entrar numa aplicação mais crítica, pode ter uma outra regra lá. Opa, não, aqui eu vou pedir senha e vou pedir o token de novo. Aí já é da regra. Usabilidade, segurança. Como é que você combina as duas coisas? E é isso que faz o que a gente chama de single sign-on inteligente, porque ele é dinâmico, ele está medindo o tempo todo variáveis, o contexto desse acesso. Eu acho que essa combinação é que nesse caldeirão aí faz a coisa, o Zero Trust finalmente ser implementado na gestão do acesso para o contexto atual. Problemas atuais, muita aplicação em nuvem. Esse contexto e essa combinação, queria que o Leandro falasse um pouco sobre isso também. Por quê? Porque quando a gente fala desse mundo sem senha, né? E, de novo, eu estou trazendo para você bastante discussão sobre o usuário, talvez até porque acho que aconteceu um probleminha aí com o... Leandro voltou. Até porque, Leandro, a gente tem desenvolvido até mesmo na TVD diversas discussões, né, com o RH, enfim, avaliando, né, o quanto que a gente faz tudo isso, né, convergir, trazendo até o RH para essa discussão. Então, a importância realmente de envolver o usuário. E o mundo sem senha seria o mundo ideal. Qual é, na tua visão, esse impacto, né? Quanto mais o usuário passa por processos de autenticação, mais ele se desgasta, né? E, de repente, essa opção de não ter senha e criar um modelo que substitua isso de alguma forma, me parece ser algo bem, assim, simpático ao usuário, mas, por outro lado, um grande desafio para a segurança e tecnologia, né? Implementar um modelo assim, né? Sem dúvida, Graça, mas isso tudo que foi falado, isso tudo está focado em quê? Naquilo que a gente falou lá no início, na experiência do usuário. Tem que ser o nosso foco, tem que ser uma coisa que nós temos que olhar para poder implementar cada vez mais dentro da nossa companhia, para deixar o ambiente para o usuário cada vez mais clean e, obviamente, seguro. Sem dúvida nenhuma, é um desafio grande a gente passar por essa barreira, mas você, a partir do momento que você começa a capturar dados, faz a leitura de dados do mercado, fazer uma analytics enorme para entender as ameaças como estão, para você preparar a tua ferramenta, para você poder justamente ter o teu ambiente seguro, neste sentido das ameaças, ter uma leitura do que você pode ser atingido, é o segundo passo, depois até que os meus colegas falaram isso, sobre visibilidade e tudo mais. Bem, feito esse segundo passo de entender o que você tem de ameaça, vai para a automação. Aí entra esse fator. Por quê? Porque você preparar o teu processo de entrada do usuário com o mínimo possível de intervenção, vamos dizer assim, é o mais adequado. Mas o desafio que a gente tem, ele é gigante. Por quê? Porque você tem que automatizar um processo que ainda não existe, que é uma coisa, não existe entre aspas, né? Que é uma coisa nova para a tecnologia, é um processo que a gente ainda tem que amadurecer para saber se ele ainda se torna extremamente seguro, e o usuário vai se sentir cada vez mais acolhido e mais entendido. Então, para o usuário vai ser sensacional, mas esse processo de automação, ele tem que ser a fase final. De toda a implementação de Zero Trust, tem que ser a fase final, que é essa parte de automação de todos os processos,
entender todos os processos, automatizar para deixar cada vez mais transparente para o usuário essa entrada dele dentro da companhia, e outra, não só dele, né? Cada vez mais a gente está tendo pessoas de fora que estão chegando na companhia, que às vezes ter que entrar num dia, ou numa tarde, ou eu quero espetar aqui, eu pegar a tua internet, ou para entrar na tua rede numa tarde, porque tem um terceiro que acabou chegando para fazer um projeto. Então, cada vez mais isso é comum nas empresas. Então, a gente tem que ter esses ambientes seguros, transparentes, para ter mais velocidade, inclusive, na entrada. A burocracia não existia. A gente tem que diminuir cada vez mais ela através de quê? Automação. Esse é o último caminho ali dessa jornada que a gente tem que fazer na implementação do Zero Trust, na minha opinião. Perfeito. Muito legal também, de novo, acho que a gente começa a entender muito, e até a plateia aqui está gostando muito desse debate, porque a gente está trazendo realmente muito para o mundo prático, né? Teve os muros aí que o Cássio colocou, e agora o Roldão trouxe de novo um conceito bem bacana, que é a gente diminuir essa burocracia, né? Essa burocracia do acesso, essa burocracia, colocar inteligência, e aí é o trabalho da indústria se vira aí indústria, mas a gente tem que realmente trazer uma coisa menos burocrática. Paulo, você pediu a palavra, está com você. Sim, Graça, eu gostaria só de reforçar, acho que 3 itens que são importantes para a adoção de um Zero Trust, que acho que todo mundo tem que se atentar e tem que adotar. Primeiramente, mínimo acesso possível, tá? Então, quer dizer, esse é um ponto que a gente tem que se atentar para fazer a adoção do Zero Trust. Microsegmentação é outro processo que a gente tem que adotar para ter com sucesso a adoção de um Zero Trust. E também uma política muito bem definida, aonde você estipula exatamente o que o usuário quer, o que o usuário precisa e por quanto tempo ele precisa desse acesso, tá? Esses 3 itens, junto, claro, com autenticação de múltiplo fator, com reconhecimento da pessoa, reconhecimento do local, todos esses itens que foram colocados e a visibilidade, isso eu acho que é o processo, vamos dizer assim, com sucesso da implementação de um Zero Trust dentro da sua empresa, tá? Por muito isso que até coloquei, é um desafio muito grande, porque esses 5 itens são itens muito preocupantes e são itens muito complicados de serem implementados hoje em qualquer empresa, né? Então, eu acho que se você se atentar a esses 5 itens e conseguir utilizá-los, você vai ter um grande sucesso na implementação do Zero Trust. Inclusive, só reforçando, trazendo também já de outros debates, né, o Paulo, quando você fala do mínimo acesso possível, parece simples, né? Mas, assim, o mínimo acesso possível é um grande desafio, né? Porque, de novo, né? Já teve até uma pergunta que surgiu aqui, muito interessante, que é exatamente isso. Se você começa pelo máximo e depois você vai granulando, porque às vezes você não tem como, né? No processo de onboarding, às vezes não dá, né? Para você já ali estipular o nível de acesso, né? E o escopo, o perfil e tal. Então, talvez, porque é muito ruim quando você dá o mínimo de acesso e trava o processo de onboarding e o negócio, as áreas de negócio ficam muito impactadas com acesso mínimo. Eu quero falar sobre isso de novo, que esse acesso mínimo aí já gerou aqui a plateia. Acesso mínimo? Como assim, Paulo? Acesso mínimo? Não! Por isso que eu falo da visibilidade, tá? A gente tem que ter visibilidade de toda a empresa e envolver, muito bem, como acho que o Sérgio que falou, envolver toda a empresa dentro desse processo do Zero Trust. Se você simplesmente olha numa visão tecnológica de segurança e limita tudo, acabou. Você criou um muro, você criou as barreiras, impediu que todo mundo trabalhe, seu trabalho foi por água abaixo, tá? Então, por isso que é importante você ter visibilidade de tudo, de toda a companhia. Antes de passar para o Sérgio, vou só provocar os demais debatedores. Leandro andou concordando aí com a cabeça. Então, acesso mínimo, esse acesso mínimo tem que ser muito bem trabalhado, né, Leandro? Porque o acesso mínimo não pode parecer trava, né? Não pode parecer aquela coisa. Já fizeram até aqui um questionamento, nossa, mas acesso mínimo, vocês vão levar de novo a segurança para a década de 90? Chegaram a fazer esse tipo de questionamento. Então, assim, eu estou trazendo que o pessoal está aqui questionando. O que os CISOs querem? Querem levar de novo a segurança
para a década de 90, de volta ao passado. Não, é óbvio que não é nesse contexto que o Paulo falou, mas sim, a provocação é válida, a questão do acesso com cuidado, sem dúvida, e o que você falou, né, Graça, o onboarding. O onboarding vamos dizer assim, é o processo de entrada, né, é um processo de qualquer pessoa, seja colaborador ou um terceiro, que está adentrando a companhia, de primeiro passo, de empatia e tudo mais. Você já fazer a trava, você já cria uma rusga ali de cara, e aí você já pega o famoso X, né, rasga ele, joga no lixinho, vai embora. Então, assim, esse cuidado, obviamente, os CISOs aí concordam comigo, eles preservam a companhia. Mas eles têm um papel agora mais moderno, muito mais atual, de se preocupar, por isso que eles estão cada vez mais próximos do negócio. Por isso que o CISO hoje não fica mais nos bastidores, atrás de uma mesa ou atrás de um servidor. O CISO hoje, ele está no dia a dia do negócio, entendendo como é que é o processo do dia a dia, para saber onde esse impacto está acontecendo. Então, essa preocupação acontece e eles estão cada vez mais tentando entregar. Tanto é que o Zero Trust está vindo aí com esse contexto para ajudar, sem dúvida, e as automações para que isso aconteça de uma forma onde o onboarding das pessoas ali seja transparente, seja cômodo e seja agradável, e não, como a Graça falou aí, não seja mais uma barreira para as pessoas criarem uma dúvida ali. Então, é um papo muito gostoso, muito provocador ali, e que o público tem toda a razão de fazer os comentários, porque a gente não pode voltar mesmo, a gente tem que dar passo para frente. Não é para trás, a tecnologia não vem para ajudar a gente a ir para frente. Então, esse cuidado tem que existir sempre. Então, queria só para finalizar e já passar para o Sérgio, provocar o Cássio também, porque muitas vezes o conceito Zero Trust, quer dizer, não confio em ninguém, parte para aquele princípio, então eu te dá o mínimo, né, até se você pensar bem, sob o ponto de vista do humano, né, quando você pensa em confiança zero, assim, não confio em ninguém, então não falo nada, né, não vou passar nada para essa pessoa, vou me fechar aqui, e sabe, e aí tá tudo, mas não é, quer dizer, então, ao contrário, né, o Zero Trust é um conceito que vem justamente para você partir de um extremo para um outro extremo, então, e com granularidades, obviamente, nesse contexto, então, é fascinante, eu acho, um conceito fascinante, e quando você vai aplicar na segurança, você tem aí nuances, porque ao mesmo tempo que você tem que partir para uma coisa que pode ser, assim, radical, nossa, confiança zero, como assim? Então, acesso mínimo, fecha, não, é o contrário, né, você tem que usar todos os recursos de segurança para não confiar, mas permitir o máximo de acesso. Então, olha isso, entendeu? Você tem que ter confiança zero e o máximo de acesso possível para poder fazer o negócio funcionar. Nossa, parece simples, complicado, mas não é, né, Cássio? Não é, né, Cássio? É complexo, não é fácil não é simples não. Né? Mas sabe que eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui gira em torno de uma habilidade que todos os nossos colegas aqui têm nas suas empresas, e eu acho que é uma das habilidades mais importantes na hora de gerir segurança, que é traduzir a linguagem técnica para a linguagem que o usuário entende e até para a linguagem que o board, que o alto executivo vai entender. Lógico que a gente está falando aqui entre colegas e profissionais de segurança, a gente vai usar os termos técnicos, né? Acesso mínimo, segregação. Agora, você imagina, se você coloca no teu PowerPoint do projeto, se você vai falar para o teu usuário, segregação, acesso mínimo. Então, eu acho que a forma de falar para poder garantir um sucesso na implementação disso é muito importante. Eu não posso dizer, olha, cara, isso aqui vai viabilizar um acesso mínimo. Não, eu tenho que dizer, cara, isso aqui vai viabilizar para você todo o acesso necessário que você precisa para trabalhar. Sem dor de cabeça para você, meu querido. Aí, só comigo aqui, eu falo, e sem dor de cabeça para mim também, né? Porque é isso que a gente quer no final das contas. Aí você coloca lá, segregação total, zero confiança. Então, a gente tem que ter cuidado com o uso desses termos lindos
sedutores e sensacionais que são pra gente, né? Pra gente que gosta de segurança. Pra gente. Mas como a gente vai levar isso para lá? Porque a gente já viu alguém da plateia aí questionando: oi, como assim? Acesso mínimo? Como assim? Você vai me limitar? Você vai me restringir? Não, muito pelo contrário. Você vai ter todo o acesso necessário que você vai precisar para trabalhar e você vai ter muito mais praticidade na hora de executar esses acessos. Então, a forma de falar é muito importante para a gente conseguir aquele engajamento e até para que a gente consiga a abertura dos usuários para ganhar mais visibilidade sobre como funcionam os fluxos, o que ele realmente precisa acessar, né? Exato. Então, esse é um ponto muito importante. E referendando até o que o Roldão falou desde a primeira fala dele, né? Se você não tiver esse engajamento, se você não tiver esse usuário junto com você, realmente você não consegue implementar. Graça, deixa eu só fazer um comentário, só para complementar isso. A gente está falando de um conceito que já existe há algum tempo, mas que está vindo muito forte nesse período moderno, que é o conceito da gente falar de bring your own device, né? Porque se a gente começa a trazer os equipamentos nossos, mobile, para a companhia, e começa essas travas que a gente discutiu há pouco, de ser extremamente engessado, o que a gente está trazendo de conceito moderno, né, sofisticado, que tem uma discussão muito grande, como a gente falou, assim, em outras discussões, com o RH, com o jurídico, mas que as empresas mais modernas hoje no mercado já estão fazendo isso por tempos, esses conceitos acabam indo por água abaixo e acaba desestimulando a inovação. Então, isso não pode, né? É complexo, é provocador, mas é complexo, né? Com certeza. Sérgio, vamos aqui ao resultado da segunda enquete? Vamos lá. O que temos? Qual a melhor combinação de tecnologias para aplicação do Zero Trust na gestão de acesso? Bem, com 30% aqui da nossa plateia, né, de acerto, veio Single Sign-On, múltiplo fator de autenticação e VPN. Então, vamos lá. Essa combinação é a nossa crença ainda na VPN. Mas veio aqui um resultado interessante, 55% optou por Single Sign-On, autenticação por contexto e o MFA, que é o múltiplo fator de autenticação. Depois, a gente teve a surpresa aqui, VPN Firewall, 10%, então a turma já está caminhando aí para um outro cenário, e depois autenticação por contexto, com Single Sign-On e Firewall, 5% só. Então, na verdade, eu estou voltando aqui para resumir para você, me chamam a atenção os percentuais mais altos, obviamente, né? O percentual mais alto é essa combinação que eu te falei, do Single Sign-On com autenticação por contexto e MFA, e em segundo lugar, o Single Sign-On com múltiplo fator e a VPN entrando aí ainda forte nesses 30%. Comentários? Eu acho que a gente já começou a cumprir um papel. Eu gostei muito dos comentários do Paulo, quando ele fala de mínimo acesso. Eu vou fechar com isso, já antecipando um contexto que a gente vai ver mais à frente. Microsegmentação, políticas bem definidas. Na verdade, quando eu faço esse resumo, eu faço o resumo da gestão de acesso em 3 pilares. Multifator de autenticação, políticas de acesso e o single sign-on. Só que eu agrego a pitadinha, o ingrediente brasileiro, que não é uma tendência mundial, do single sign-on inteligente, porque combina os outros 2 fatores. Então, eu acho que ficou muito claro aí para a audiência, mas existe ainda uma visão sobre VPN e Firewall, que é a visão, vamos puxar lá, eu acho que eu acabei a Léa acabou recebendo o slide aí, porque eu gostei muito da analogia, você vai gostar muito desse slide, porque é a analogia do que o Cássio falou das cidades. A gente diz o seguinte, modelo tradicional, aqui está a muralha da China, segurança de perímetro para isolar os dados. Aí, quando a gente vai no slide seguinte, a gente já vê que a coisa mudou um pouquinho. Uhum. Quando a gente passa para um contexto onde a nuvem chega nessa muralha da China, a nuvem desconstrui o perímetro. Já não tem mais jeito, né? Eu já não tenho a mesma visão, eu já perdi. Esse perímetro, ele se perde. Eu falo muito que desconstruiu, porque você não sabe onde está o data center e a informação que você tem nas suas aplicações na nuvem. Está com o fornecedor da nuvem. Então, a gente sempre finaliza essa brincadeira dizendo a nuvem desconstruiu o perímetro, mas ela não mudou
as boas práticas de segurança, ela muda bastante. E aí vem o que a gente estava falando lá atrás, que eu digo, a VPN e o Firewall, e o Cássio foi muito feliz nesse comentário, ela continua tendo o seu valor, mas ela serve para o contexto que está atrás do perímetro, que vai continuar existindo sistemas legados. Só que você tem que tirar um benefício de um orquestrador que está um passo antes, e aí eu vou puxar as palavras do Paulo. Quando ele fala em mínimo acesso, talvez todo o cenário e a comoção que foi gerada é porque eu mudaria, como acho que foi não sei se foi o Leandro ou o Cássio que voltou, como o acesso necessário. A LGPD fala disso. Existe um conceito de data minimization, acesso somente ao necessário. Mas isso é um papo que a gente vai até o DPO, como o caso do Cássio e a turma de segurança e TI, mas para os usuários, para as áreas de negócio, a gente vai falar, você vai ter acesso a tudo que você precisa. E mais. E aí é onde entra as ferramentas do acesso, na minha opinião. Se você quisesse ter acesso a outro tipo de informação que não está no teu perfil, eu até vou te liberar, dependendo do perfil de usuário, criticidade de aplicação. Mas eu vou ser um pouco mais intrusivo. Eu vou meter, de novo, um outro fator de autenticação, eu vou pedir uma senha. É essa brincadeira com as regras que você permite que o usuário tenha acesso ao que ele precisar, mas menos intrusivo e muito mais, com uma interface muito mais amigável para o que for o dia a dia. Então, a gente vai no conceito de data minimization da LGPD, capítulo 7 fala bastante de acessos não autorizados, enfim, tem todo um aspecto que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai tomar em conta quando for fazer uma análise. E você permite que eles tenham acesso de uma forma muito amigável. Faz uma autenticação uma vez, durante 8 horas do dia, depois volta a autenticar novamente. As regras estão lá, em qualquer solução de acesso na nuvem do mercado, como é a tendência da Thales hoje, você tem essas ferramentas disponíveis numa consola que quem toma a decisão é o administrador do lado do cliente. Ele define as regras, segmentação de perfil de usuário, criticidade de aplicação, define os contextos de onde está sendo feito o acesso e vai jogando com essas regras, que é o que mais interessa ao Leandro. A gente viu o debate ali do Leandro com o Paulo, né? Se fosse nos anos 90, como a turma falou, a história do mínimo acesso, era o Leandro empurrando automação, rollout de processo, eu quero tecnologia, e o CISO desesperado lá dizendo, não, vai abrir a porteira. Hoje não, o trabalho é combinado, o Leandro falou isso, segurança está ali. Então, hoje a gente tem uma sinergia muito maior, mas cada um tem a sua responsabilidade. O CIO tem que fazer deployment de tecnologia, rollout, e segurança está ali colocando o equilíbrio entre vulnerabilidade e segurança e como é que a gente vai fechando esse circuito. Talvez eu tenha me antecipado aí com o assunto de LGPD, que talvez a gente vá abordar, mas está lá. Não. O Cássio conhece isso, provavelmente, e é um conceito importante. Os acessos não autorizados estão sendo tomados em conta na LGPD. Com certeza. Eu vou voltar sim, mas eu ainda tive uma réplica aqui do tema, e o Hélio Bispo de Oliveira, estou aqui acompanhando, e Paulo Conduta, ele volta para o assunto aqui, só para fechar, e questiona que, depois de ter discutido um pouco mais sobre isso, ele volta com uma pergunta direta para você. O acesso mínimo, de acordo com a gestão de identidade, na sua visão, seria mais correto do que o acesso máximo? O acesso mínimo, vamos lá, segurança, ela tem que partir sempre, como até o Sérgio falou, baseado em LGPD, boas práticas, ISO, do acesso mínimo. Mínimo para a execução daquele trabalho, tá? Mas não é só a palavra mínimo, não se pega a palavra mínimo. Necessário. Vamos mudar um pouco a palavra, acho que é melhor. Você tem que ter o acesso necessário para a execução daquele determinado processo, tá? Então, ótimo. Você tem, na visão... Acho que o acesso necessário vai acalmar bem mais a plateia. Na visão executiva, é o acesso necessário. Na visão técnica e de segurança, é o acesso mínimo, tá? Outro ponto, só para poder ponderar um pouco mais o que o Sérgio falou e adicionar, tudo que o Sérgio falou com uma adição. Ter o acesso da onde ele tiver também. Não é ter o acesso só ao que precisa, mas também da onde ele tiver. Isso que é a grande vantagem que o Zero Trust traz, tá? Um acesso seguro da onde você tiver. Tá na nuvem, tá em casa, tá no seu computador pessoal, tá no seu computador da empresa. Não interessa. Você vai ter o acesso necessário para você executar as suas operações e a sua produção do dia a dia.
Perfeito. Só um complemento, Graça. Claro. De onde, do dispositivo que você estiver usando, corporativo ou não. E você diz a regra. Dispositivo é corporativo? Regra menos intrusiva. Ah, não é corporativo? Regra um pouco mais intrusiva. Vocês decidem as regras. Está na mão de vocês, as ferramentas estão disponíveis. Esse é o bonito do Zero Trust implementado na gestão de acesso. E por isso que ele traz uma grande vantagem para os usuários, né? E a liberdade do usuário utilizar o recurso que ele tem disponível naquele momento para fazer o seu trabalho do dia a dia. Claro, com controle, com limitações, para a necessidade que ele vai operar no dia a dia. Perfeito. Vou trazer o Cássio, até por conta desse comentário que o Sérgio fez, e depois de Sérgio, a gente tem também na pesquisa, no trabalho, né, que foi feito, tem um slide bem interessante sobre essa conexão, né, essa correlação entre o controle de acesso e tudo que a gente vai, e já está, né, implementando de LGPD. Mas antes disso, Cássio, eu quero ouvir também a sua resposta, porque tem uma pergunta aqui que questiona o seguinte: ok, acesso necessário, mas como, na sua opinião, Cássio, a gente pode fazer com que o usuário entenda que esse necessário é o suficiente para ele? Então, o pessoal avança, né? Vai do mínimo para o necessário, e agora trouxeram mais um, que é o suficiente. A turma aqui não é fácil. O povo é... tá vendo que o pessoal, nessa plateia conhece. É muito afinado. É verdade. Mas você sabe que o desafio não é só fazer com que o usuário entenda que aquele acesso que a gente entende como necessário é suficiente para ele. Muitas vezes nós temos que entender que o acesso que ele está falando é o necessário para que ele possa realmente executar o trabalho dele. Então, é um exercício de empatia dos dois lados. Sim. A gente tem que ter o cuidado de entender, puxa, eu estou entendendo que isso aqui não é necessário para esse usuário, mas ele está dizendo que por quê? Vamos entender, vamos conversar, e aí a gente pode até ver, e aí uma das outras belezas que o conceito do Zero Trust traz para a gente, né? A gente pode até passar a permitir um acesso que antes, no modelo tradicional, não era possível. Porque antes, se eu liberasse um acesso para um elemento de alguma zona, rede específica, eu estaria liberando para todo. Às vezes, com a granularidade de contexto que eu tenho com o Zero Trust, eu posso passar a dar mais acesso ainda para aquele usuário. Então, isso é mais uma beleza do conceito, mais um discurso interessante para se abordar com o usuário, para engajá-lo, né? Para que ele entenda que é todo o acesso necessário para que você trabalhe, inclusive acessos que você talvez nem tinha a oportunidade de ter, né, antes, e agora você vai ter. Então, uma das belezas a mais aí do conceito de Zero Trust que a gente pode explorar. Muito interessante, acho que provocativo também. Tenho certeza que o pessoal vai trazer retorno. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse ponto que o Sérgio trouxe, Cássio, só para complementar, da LGPD. Eu sei que você está bastante envolvido, né, com esse projeto, e com certeza tem um grande desafio, né, e a questão do acesso, como o Sérgio colocou, é um tópico importante na LGPD. Então, assim, inevitavelmente, todas as empresas que estão nessa jornada de compliance vão ter que passar por isso, né, vão ter que parar nesse ponto aí, e isso vai ser cobrado com toda certeza, né? Como é que você está vendo isso? Para você, como é que está essa questão? Eu acho que é uma jornada importante aí de sprint inicial para muita gente, né? O desafio de LGPD, de regulamentação com relação à privacidade e proteção de dados, ele é um desafio eterno, mas nesse início a gente tem aquele sprint que muitas vezes vão endereçar certos gaps que a gente vai levar o patamar da companhia para um nível gerenciável. Uhum. A gente não pode ter a ilusão, né, de achar que estaremos perfeitos, sem riscos de vazamento de dados. Isso não vai acontecer. Mas a gente vai atingir, tem que buscar
tem que ser uma busca eterna, um nível gerenciável do risco, né, ter a diligência adequada, ter um programa adequado para endereçar essas questões que o próprio Sérgio comentou de data minimization, por exemplo. Uma coisa legal é que a gente pode juntar as coisas aí, LGPD com Zero Trust. A gente vem falando muito de Zero Trust, nos forçar a ter visibilidade do ambiente, ter visibilidade de como funcionam as aplicações, de como são os fluxos dos dados. E veja, para implementar a LGPD, para conhecer os dados pessoais, onde estão os dados pessoais, a gente precisa ter visibilidade do fluxo dos dados. Exato. Então, na hora que a gente vai mapear, por exemplo, as atividades de tratamento de dados e como essas atividades de tratamento ocorrem pelas áreas, como o fluxo de dados se dá, a gente pode ter muitos insights para controles específicos de Zero Trust, né? Então, é importante e interessante que a gente use as diferentes iniciativas da companhia que visam melhorar, aumentar a maturidade em segurança ou elevar o nível da proteção da companhia para poder pegar carona mesmo, né, com as coisas, com o que tem sido feito por uma iniciativa e outra, enfim. Então, esse é um exemplo de que o projeto de Zero Trust, por exemplo, pode se apoiar no inventário, no mapeamento das atividades de tratamento, no mapeamento dos fluxos dos dados. Que já está na jornada de LGPD, né? Que já faz parte dessa jornada, né? Exatamente, exatamente. Então, as coisas podem andar juntas, né? A gente pode sincronizar as coisas. Muito bom, muito bom. Sérgio, vamos trazer aquele nosso dado que eu acho interessante. Leia pode trazer aí para a gente, da LGPD. Eu acho que os comentários do Cássio refletem bem isso, quer dizer, na pesquisa lá no ano passado, já 95% considerava o controle de acesso como algo importante para o cumprimento da lei, tá? E basicamente o que o Cássio falou é uma realidade, você não vai endereçar tudo nem todas as cláusulas, né? A LGPD fala muito dos acessos não autorizados, fala de data minimization, é um contexto que tem que ser, mais uma vez, a gente não tem que assustar a turma de negócio, a gente tem um conceito que tem que ter trabalhado. Acho que a LGPD tem também um trabalho com a área de negócios, mas eu imagino que o trabalho do Cássio está muito voltado com a área de segurança, com a área de TI, com a área jurídica e com a área de comunicação. São áreas que são muito participativas, porque você tem resposta a incidentes, precisa do envolvimento forte da área de comunicação, precisa da análise jurídica também, e depois você passa para a área de negócio, a educação, o outro conceito de uma outra maneira. Mas quando a gente fala internamente, a gente usa a data minimization, a gente usa o que ele falou. Eu vou começar por onde eu já conheço. Por exemplo, o fluxo do dado. Tem dado que você às vezes nem sabe onde está. Por que você vai começar por ali? Começa pelo que você já sabe que é sensível, você sabe onde está. Vamos proteger aquele. Porque quando tiver, ou seja algum incidente, ou seja alguma auditoria, você mostra para a autoridade, para a ANPD, Autoridade Nacional, que você tomou medidas, fez a diligência, como o Cássio comentou, adequada, você está mostrando, olha, eu estou implementando as ferramentas, mesmo por vazamento ou não vazamento, mas você demonstra que você está tomando as medidas. E isso é importante, isso sempre vai ser levado em consideração. Então, é um contexto que vai em paralelo com tudo que a gente está dizendo em relação a Zero Trust, com tudo que Leandro, Paulo vivem no dia a dia, todos os CISOs e CIOs vivem no dia a dia da segurança cibernética, eles conhecem mais do que ninguém os riscos, o dia a dia nervoso com tentativas de ataques, enfim. É um dia a dia nervoso, o dia a dia do CISO, e isso vem como uma estratégia de médio e longo prazo, que você tem que seguir em paralelo, a gente está apagando incêndio todo dia. Então, faz parte, a gestão de acesso é um elemento crucial para isso. A gente tem ferramentas de fazer algo orquestrado que vai dar os elementos, como foi falado aqui. Você vai liberando, né, como o Cássio falou, eu posso dar acesso hoje a algo que eu não dava antes. É isso, para isso existe as boas práticas da gestão de acesso no conceito da nuvem e no contexto atual, principalmente de home office. Perfeito. Muito bom, a gente pode e deve, né, e vai ainda continuar falando um pouquinho, se tiver alguma pergunta ou algum comentário sobre essa questão, mas eu quero aproveitar esses momentos finais para trazer mais alguns comentários da plateia. A maioria, né, nós tratamos aqui, vocês foram interagindo conosco, faço esse papel aqui de aproximar vocês da nossa discussão,
tanto que o retorno foi dado, viu, Paulo? O Hélio Bispo de Oliveira, que tinha falado, falou, ok, Paulo, a palavra acesso necessário está excelente. Muito obrigada. Executivamente é melhor falar acesso necessário. Para gente técnico que trata com segurança, é um acesso mínimo, né? Exato, exato. E o Robson Carlos de Castro aqui também gostou muito e falou que é sensacional esse acesso necessário para a execução das atividades e comenta aqui também que essa visão que o Cássio trouxe do que seria o suficiente também bem interessante. Então, acho que está sendo muito proveitosa a nossa discussão, porque está dando dicas aí de como você avançar nesse engajamento. Rodão, tem uma pergunta aqui, você falou sobre onboarding, né? Já dois aqui trataram desse tema, eu vou aglutinar. E o que eles estão querendo saber aqui é se você considera que são os pontos mais críticos desse processo, o onboarding e também quando o funcionário se desliga da empresa, porque muitos acessos, né, que são acessos importantes, eles permeiam a empresa, né, enquanto o funcionário está dentro dela, mas na hora que ele entra, na hora que ele sai, tem 2 momentos aí muito críticos, né, porque também quando ele se desliga, muitas vezes os acessos continuam, tem estatísticas que mostram aí, né, que muitas vezes você tem brechas de segurança por conta de acessos válidos, né, e que não deveriam ter sido ou estarem ainda validados. Então, o que você acha disso também, de como você vê esses desafios críticos aí nesses 2 momentos? Graças a esses 2 momentos, são momentos, sem dúvida, na minha visão, os mais críticos, né? São momentos onde, primeiro, são pessoas que estão em fases diferentes. Você imagina uma pessoa que desconhece da companhia que ela está entrando, então ela vem ali, pode vir ali com vícios por trás, que podem atrapalhar, ou desconhecimento que podem atrapalhar. E a outra, que são pessoas que estão deixando a companhia e que não, obviamente, de acordo com as políticas da companhia, não devem levar coisas da empresa ou deixar brechas da empresa aberta, e por terem trabalhado ali, isso vai acontecer. Vou bater na mesma tecla que a gente discutiu atrás, e que não sei se foi o Cássio ou o Paulo que comentaram, sobre a questão da política. A automação da política é fundamental para justamente fazer essa amarração. Quando a gente tem o desligamento de um colaborador, a saída de um colaborador, automaticamente essas lacunas elas têm que ser travadas. Quem nunca passou por um levantamento aí, o Paulo deve ter feito muitos trabalhos em cima disso, onde você tem que fazer um levantamento para ver o que você tem de histórico lá de pessoas que deixaram a companhia, mas que ainda tem algum acesso ali atrás. Obviamente, de empresa para empresa, isso acaba sendo um pouco mais rigoroso, tem uma recorrência, às vezes quando você tem uma equipe de segurança maior, existe todo um processo por trás manual, mas que ele existe, recorrente, de limpeza desse histórico, mas é uma brecha, um espaço que fica ali, muito fácil para ser jogado para cima, né, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. Mas são as 2 lacunas mais importantes do meu ponto de vista, e que a automação, a política automatizada ajuda muito, elimina muito esse risco, mitiga os riscos de um nível bem elevado e tranquiliza. Isso sem dúvida nenhuma. Perfeito. Bem, vou trazer mais uma pergunta, mas quero deixar o momento final aí, antes de terminar, para a gente fazer uma rodada rápida, mais conclusiva aí de cada um. Então, vou trazer uma última pergunta. Sérgio, alguns estão questionando um pouco você, e eu vou trazer aqui, justamente na nossa enquete, né, tivemos aqui 55% que fez essa combinação aqui de single sign-on, autenticação por contexto e MFA. Então, muitos estão dizendo o seguinte, acho que você podia aí tentar rapidamente resumir, que é um grande desafio implementar essas soluções em conjunto. Se você tem alguma dica, o que você pode, porque muitos estão aqui questionando a dificuldade que é de você conseguir colocar essas 3 frentes, né, juntas, e que isso é muito difícil. É o que muitos estão comentando aqui. Excelente pergunta. Na verdade,
elas três fazem parte de uma única solução orquestrando a gestão de acesso num conceito de AM atual. E a AM tem dois pilares, né? A autorização e provisionamento, o que é isso? Eu entro na companhia, vai lá, sergio.muniz@thalesgroup.com. A área de TI vai me provisionar. Depois ela vai me dar autorização. Que aplicação eu vou acessar, qual não? Essas duas partes do IAM é a solução de governança. Isso já deve estar endereçado pela imensa maioria das companhias. É o sim ou não de que aplicação e tua identidade digital, que vai além do e-mail, você tem outros usuários. Isso a gente não está nesse cenário, a gente participa da outra parte de IAM, mas a gente integra com todas as soluções de governança do mercado. Isso é chamado Identity Governance Access, é a governança. Os outros três pilares, a gente põe isso numa pirâmide, na parte de baixo da pirâmide, além desses dois, autorização e provisionamento, políticas de acesso, multifator de autenticação e single sign-on. É aí onde as soluções de access management, pura e simples, atuam. Só que de onde vem a confusão? Você tem as soluções para os usuários privilegiados, de PAN, também tem um single sign-on. A gente também integra com elas estão específicas para os superadmins, né? É uma questão muito específica dos acessos privilegiados. Mas é por isso que a gente diz que a solução de gestão de acesso ela é como um orquestrador. Ela vai integrar com soluções de PAN, vai integrar com VPN, vai integrar com governança, e ela tem esses três pilares numa única solução, e quem define essas regras todas, que tipo de autenticador, que tipo de acesso de onde, de que device, etc., é o administrador da ferramenta, a área de segurança ou a área de TI que vai administrar a ferramenta. E toda a integração com as soluções na nuvem, seja nuvem pública, iniciativas digitais também, Azure, Google Cloud, AWS, seja soluções, tecnologias nativas na nuvem, Salesforce, 365, Gira, por aí vai, e faz essa orquestração. Então, não é difícil. E eu não estou falando só da Thales, mas a Thales está bem avançada nesse conceito, mas a boa prática de gestão de acesso, ela já tem esses três pilares dentro dela. Perfeito. Bem, pessoal, vou fazer uma rodada final, temos aí, né, estamos aí próximos, né, poucos minutos para terminar. Eu achei sensacional, não sei vocês, os debatedores, acredito que sim, a plateia adorou, está todo mundo aqui elogiando, que foi muito interessante essa discussão de Zero Trust, acesso, acho que foi até um pouco filosófica aqui, a gente falou de quebra dos muros, trouxe um pouco de sociologia, foi sensacional, eu adorei. E não posso terminar sem ouvir, Paulo Conduta, sua mensagem aí, final, conclusiva, pode ser uma palavra, às vezes eu falo uma palavra, para falar, pô, Graça, uma palavra não dá, mas tem que ser rapidinho, tem que ser aquilo que seu ponto de reflexão ou inflexão aí sobre a nossa discussão. Zero Trust é uma necessidade no mundo de hoje que a gente fala de cloud. Essa é a palavra. Ele é necessário. Perfeito. Aí agora, né, cada um vai atrás do seu necessário, ótimo. Não tem como. Saímos daqui com o necessário, muito bom, hein? Gostei, do mínimo para o necessário, muito bom. Rodão, você. Olha, eu acho que a comunicação ela é fundamental para você implementar um processo desse. Então, eu deixaria aqui como reflexão você se preocupar muito com a comunicação 360 de toda a companhia para a implementação desse projeto, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser feita com sucesso. Você se comunicando bem com os interlocutores, com os sponsors, com os heads de área, mas principalmente com os operacionais todos ali, os usuários, para mostrar a importância, fazer uma comunicação clara, jogar pílulas durante a semana antes do projeto, para você provocar uma sensação de falar sobre segurança, criar um ambiente à sua volta propício para você depois falar de um assunto de segurança que mal bem, gente, a gente sabe, não é um assunto que para os leigos, é um assunto que vai ser confortável. Então a gente tem que transformar isso de uma forma confortável como comunicação. Perfeito, ótimo. Voltou lá para a sua abordagem inicial e marcou presença aí no final. Cássio, o que você deixa aí, marcando sua presença aí, sua reflexão sobre o que a gente discutiu? Bom, eu poderia comentar o seguinte, uma mensagem para quem ainda não se sente preparado para implantar Zero Trust, e eu acho que muitos de nós nos deparamos com situações diariamente onde a gente percebe, puxa,
aqui eu não vou conseguir fazer isso ainda. É normal, a gente não está tão preparado assim. Então, nesse contexto, a gente precisa buscar o que a gente falou muito aqui. Visibilidade, entender o contexto, né, de cada área de negócio, dos usuários, entender como a gente pode aplicar segurança por contexto, granularidade nos controles, e conseguir depois um engajamento da companhia de forma top-down, para que a gente viabilize isso, né? Sempre focando numa boa comunicação, como o Paulo e o Leandro comentaram aí, para passar as mensagens adequadas, né? Traduzindo o techniquez que a gente tem, muitas vezes, para uma linguagem mais adequada. E a gente pode falar disso não só falando do nosso ambiente específico, da companhia, mas a gente tem que pensar também na gestão dos terceiros. A gente sabe que o ambiente hoje é muito pervasivo, espalhado, misturado. A LGPD fala muito disso, né, gestão de terceiros, saber quem é controlador, operador. Então, nesse ambiente totalmente híbrido e pervasivo, o conceito de Zero Trust também, ele se encaixa, né, e ver como o outro lado, lá, como o terceiro que se conecta com a gente, está fazendo para poder elevar o nível de segurança com esse conceito, né? Perfeito, perfeito. Bem, Sérgio, chegamos ao final, sua mensagem final aí, rapidinho, né, para a gente não estourar muito o nosso tempo, mas acho importante a gente deixar aí também uma mensagem conclusiva, que na verdade não esgota, né? Quando eu falo mensagem conclusiva, longe de achar que nós estamos esgotando o assunto, né? Vamos voltar aqui, podem ficar tranquilos, que Zero Trust é um tema que a gente vai trazer muitas vezes aqui para o debate na TVD. Sensacional. É com você, Sérgio. Nessa última parte aí, eu acho que o Paulo resumiu bem, e o Leandro e o Cássio falaram duas coisas bem interessantes. Uma, a comunicação, a educação, isso é muito importante, é bom a gente ter esse mindset dentro da área que tem essa responsabilidade. Eu acho que o Cássio, ainda mais como DPO, então ele fala muito desse conceito. E aí eu vou tirar o meu boné de administrador, né, de diretor e administrador da Thales, estatutário, eu vou botar o meu boné de conselheiro, porque eu também sou formado conselheiro. Na verdade, a atividade do Cássio, vocês estão sendo cada vez mais chamados, quando a gente fala, inclusive, em contexto de empresa brasileira, empresa familiar, os conselheiros estão desesperados, os estatutários estão desesperados, porque o DPO tem uma responsabilidade frente à lei, os riscos cibernéticos estão aumentando e deixaram de ser aquilo do mercado financeiro, da fraude financeira, e passou a ser roubo de dados, que pode acabar com a reputação da empresa, pode levar um conselheiro ou um estatutário a um problema, eventualmente multa, prisão, enfim, a coisa pode complicar e ter um dano de imagem muito forte para a companhia. Então, essa é uma preocupação cada vez maior. Então, quando o Cássio encerra falando vamos fugir do techniquez, é isso. Quer dizer, eu acho que quando eu assumi essa área uns anos atrás, na antiga Gemalto, hoje Thales, uma das minhas primeiras palestras foi isso. A gente tem que aprender a sair do techniquez para falar com o CFO, com os estatutários, com o conselho, porque não adianta o techniquez. É igual aquele médico que só fala techniquez e você não entende a doença que você tem. A gente precisa traduzir isso, e o conselho está preocupado com isso. Os estatutários estão preocupados com isso, e a gente tem um papel muito relevante nesse mercado aqui, que é tentar fazer essa gestão da forma mais eficiente possível, implementando as boas práticas e, ao mesmo tempo, dando essa visibilidade interna. Porque quando o Leandro fala de comunicação, ele está certo, comunicação e educação para baixo, mas tem comunicação e educação para cima também, que eu não sei se ele quis mencionar, mas ela existe e é a mais estratégica, talvez, e a mais importante, porque a turma que vai assinar o cheque vai dizer sim ou não. Então, eu queria finalizar com essa parte da importância dos riscos cibernéticos atualmente. Muito bom, excelente. Bem, pessoal, muitíssimo obrigada mais uma vez, eu achei sensacional, tenho certeza que os debatedores também acharam proveitoso, como todos aqui disseram, a gente sempre aprende, eu muito mais do que vocês, né, e a plateia toda participando. Quero agradecer Paulo Conduta por estar mais uma vez aqui na TVD, muito obrigada. Roldão, muito bom ter sempre um CIO, porque eu acho que faz aí um contraponto, né, muito interessante. Então, vou aceitar essa sugestão da plateia, sempre traga CISOs e traga os CIOs também, então, muito obrigada, muito bom. E os DPOs, CISOs também, como o Cássio, traz uma visão também mais diferenciada, então, muito obrigada também, Cássio, por você ter estado aqui. Legal, Graça, obrigado. E obrigada, Sérgio, foi muito bom.
eu tenho certeza que nós não vamos esgotar aqui esse nosso bate-papo, vamos voltar aqui na TVD falando de Zero Trust, falando de acesso, em parceria com a Thales. Muito obrigada mesmo. Com certeza. Você está sempre conosco. Muito obrigado. Bem, pessoal. Obrigado à audiência também. Isso, obrigada a todos. Tenham uma excelente tarde, né? Daqui a pouquinho. E continuem aqui conosco na TVD. Tem mais programação aí, acompanhem. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.